A gente pode começar do ano passado, que a gente teve a apreensão de mais de 3.600 armas, com um valor estimado para essas apreensões de mais de 12 milhões de reais. E já no ano de 2024, que não acabou, a gente tem mais de 3.380 armas, com valor estimado próximo de 7 milhões de reais. É importante que nesse ano, apesar da gente ter quantitativamente uma apreensão um pouco menor do que do ano passado, a gente tem a apreensão histórica de 16 fuzis na região de Abaetetuba, e a gente estima um valor de cada arma dessa no mercado do Rio de Janeiro hoje, no mercado das comunidades do Rio de Janeiro, próximo de 60 mil reais. Então, isso daria um valor próximo de 1 milhão de reais em armas, somente nessa apreensão de fuzis que foi realizada aqui. O que representa tirar de circulação esse volume de arma de fogo? Quando a gente faz uma análise qualitativa dos crimes, a maioria esmagadora em percentual dos crimes violentos eles são praticados com armas de fogo. Então, você tirar armas de circulação é você minimizar a possibilidade de ocorrência de crimes violentos, letais e intencionais, principalmente homicídios. Quase 90% dos crimes são praticados com o uso de arma de fogo, e esse é o principal objeto. E fora essa questão das mortes, eu tenho a prática dos roubos com o uso de arma de fogo, né? E então é fundamental, é absolutamente central essa estratégia de retirar a arma de circulação. Retirar a arma de circulação, em síntese, é prevenir crime, é prevenir a ocorrência de crimes. Secretário, tanto em relação ao ano passado quanto a esse ano, de onde é que essas armas estão vindo? Como é que elas entram aqui no Estado? Quem é que está usando esse armamento? Aí é variar. A maioria, uma boa parte dessas armas, são da indústria nacional e muitas delas da indústria internacional. Por exemplo, os fuzis. No caso da apreensão dos fuzis, eles tinham um timbre, uma marca do governo do Suriname. Então indica, e estavam desmontados, eram armamentos novos, que isso nos indica que eles vieram do Suriname pela costa brasileira, adentrando o território brasileiro pelo estado do Amapá, depois vindo à região metropolitana de Belém, na região de Abaetetuba, né? Se eu fizesse acompanhamento pela costa do Brasil. E a gente não tem histórico significativo de apreensões de fuzis no uso da criminalidade urbana. Tem casos, mas bem poucos, na região metropolitana ou nas zonas urbanas do estado do Pará, incluindo a região metropolitana de Belém. Então, a gente tem que trabalhar, e muito se fala que esse armamento ele adentra pelas fronteiras do Brasil, principalmente a região ali da tríplice fronteira, da região de Foz do Iguaçu, estados do Mato Grosso, muita arma entrando por ali, os históricos não mostram. A Ponte da Amizade é um dos principais pontos de entrada de armamento no Brasil, historicamente já registrado, e a gente pode adicionar isso, alguns casos de armas apreendidas que foram concedidas a CAC. Essa política de liberação de armas que a gente viveu nos últimos 4 anos, ela tem um impacto em cima disso. As armas, uma política que em tese eram destinadas ao chamado cidadão de bem, e ninguém tem um controle sobre isso, né? Quando eu coloco mais armamento em circulação, eu aumento a possibilidade de acesso do criminoso a essa arma, independentemente de que no início essa concessão seja bem intencionada. Então, tudo isso impacta nessa questão, nesse número. Então, são muito variadas as fontes dessas armas apreendidas. O senhor citou agora a apreensão de 16 fuzis, né, que é um fato histórico. A que se deve isso? Qual é a leitura que vocês fazem assim? Como é que começa a aparecer fuzil aqui no estado do Pará e em quais ações criminosas esses armamentos seriam utilizados? Os trabalhos de investigação iniciais indicam que esse armamento não ficaria aqui. Ele estava com destino à região sudeste, principalmente o estado do Rio de Janeiro. Então,
geograficamente, o estado do Pará, ele está próximo, primeiro, de uma rota pelo Rio Amazonas que começa lá na tríplice fronteira Letícia e Tabatinga, ali quando eu tenho Peru, Colômbia e Brasil. Então essa rota ela começa no Rio Solimões e que depois vira Amazonas, no estado do Amazonas, e que ele vem desaguar aqui no estado do Pará. Então essa é uma rota de acesso de drogas e armas que a gente tem trabalhado muito nela com a questão das bases fluviais integradas. Então o aspecto geográfico conta nisso, para a gente ser um ponto de, pelo menos, de passagem desses produtos ilícitos. E somado a isso, nós temos estratégias de inteligência, de posicionamento de pontos de fiscalização, de repressão ao crime organizado, e que tem oportunizado a gente reprimir crimes como dessa natureza. Então, isso a gente atribui muito a questão ao posicionamento geográfico do estado do Pará, que ele está próximo de países onde não há um controle efetivo de armas e estados onde o ente nacional não consegue fazer uma política adequada de proteção de fronteira. Isso acaba refletindo aqui. Por ser algo histórico, de repente os criminosos perceberam que por aqui poderia ser uma nova rota para transportar fuzil, especificamente fuzil? Como eu disse, essas armas estavam com o timbre da República do Suriname. Então, pode ser que tenha havido um desvio de armamentos oficiais, de estruturas estatais do Suriname para o crime organizado brasileiro. Então, nesse ponto, isso mostra que aqui pode não haver recorrência, pode ter sido um caso isolado, como são o desvio de armas não do comércio, mas de um ente estatal. Isso não nos permite entender que seja uma fonte permanente de armamento para abastecer o comércio do Rio de Janeiro. Infelizmente a gente conseguiu, mas esse caso específico ele traz essas características. Isso acende o alerta de vocês no sentido de intensificar mais ainda esse combate? Sim, e a gente tem trabalhado fortemente, os números mostram isso. O comércio de armas e drogas, eles andam muito juntos. E, por exemplo, nesse ano, nós não terminamos o ano e nós já batemos o recorde histórico com o registro de mais de 12 toneladas de drogas apreendidas. Então, o tráfico de drogas precisa de armas. É aí que a gente vê a correlação e a gente tem avançado na repressão ao tráfico, e essa apreensão de armas ela pode vir a reboque dessa repressão ao tráfico, porque eles andam muito juntos. Secretário, além dessa apreensão de fuzis, o que mais tem chamado a atenção de vocês em relação à apreensão de armamento? Tem algo novo surgindo aí, alguma nova estratégia? A quantidade de armamento circulando, com as prisões. A gente for pegar uma linha histórica, a gente vem numa curva ascendente, um aumento significativo de armamentos apreendidos. Isso permite a gente fazer um estudo sobre as origens desse material, porque nós temos armamentos, como eu disse, vindos de outros países, armamentos nacionais, armamentos que são decorrentes da liberação, da política de liberação de armas que a gente viveu nos últimos 4 anos, que acabam sendo desviados pelo crime. Então, isso é diretamente relacionado à questão dos números de criminalidade, porque, como já dito no início, mais de 80% dos crimes violentos letais intencionais são praticados com o uso de arma de fogo. Secretário, uma vez apreendido todo esse armamento, qual é a destinação? Eles podem ser usados pelas forças de segurança ou eles têm que ser inutilizados, destruídos? Via de regra, destruídos. Eles são apresentados, encaminhados nos processos judiciais, após as perícias, e quando a justiça libera esse armamento, eles são encaminhados para o Exército Brasileiro, que faz a inutilização total desse armamento. Inclusive, a gente tem trabalhado num convênio, Secretaria de Segurança Pública, com o Tribunal de Justiça,
que a gente tem evitado, a Secretaria tem recolhido, evitado o acúmulo de armamentos em fóruns. Uma questão que via de regra a gente via ataques, invasão de fóruns para roubo de armamento. Hoje em dia a gente tem trabalhado uma política de recolhimento o quanto antes dessas armas, encaminhamento para destruição, justamente para minimizar a possibilidade de que essas armas retornem para o uso da criminalidade. Além de fuzil, teve outro tipo de armamento que também chamou muito a atenção de vocês pelo poder de fogo? Não, os armamentos de maior poder de fogo, eles geralmente surgem quando a gente vê a ocorrência de crimes de novo cangaço e de assalto a banco. Felizmente a gente observa no Pará uma redução muito expressiva, a ponto da gente ter registrado há alguns anos 0 ocorrência de assalto a banco de novo cangaço nos últimos anos. Então a gente mitigou muito. Os que ocorreram, o sistema reprimiu, conseguiu prender os envolvidos, esclareceu, e aí a gente tem essa redução bem expressiva. Esses armamentos de maior poder de fogo usados no estado do Pará estavam geralmente relacionados à ocorrência de crimes de assalto a instituições financeiras. De uma maneira geral, desse volume aqui, a maioria das armas é que tipo de armamento? Revólver, pistola? Pistolas e revólveres. Pistolas e revólveres. A maioria é pistola e revólver. Sobre esse tema, secretário, tem algo que o senhor gostaria de citar, que eu não tenho perguntado, que o senhor acha importante? Não, é que a gente, todo ano, a gente tem registrado uma redução da série histórica de ocorrência de crime. O sistema de segurança pública tem procurado se aprimorar nas estratégias. Os desafios ficam cada vez maiores à medida que a gente consegue reduções, porque a gente começa a medir criminalidade da forma que é medida no Pará em 2010. E essa série histórica mostra que desde 2010 até 2018 a gente teve uma curva ascendente, uma subida nesse registro. A partir de 2019 a gente inverte essa curva e começa a descer. E esse ano a gente tem uma redução já de 12% em relação ao ano passado, e isso impõe mais desafios, porque nós estamos hoje batendo, diminuindo índices que foram do ano de 2010. Então estamos cada vez mais reduzindo, isso se torna cada vez mais desafiador, e a repressão, a circulação ilegal de armas de fogo é estratégico e absolutamente necessário para a gente continuar nessas reduções.